Bom dia, hoje eu vou estar mostrando um pouquinho sobre varicocele. O que significa essa alteração muito frequente no sexo masculino, né? Principalmente no contexto, no recorte de infertilidade. Então, o conceito de infertilidade em um casal é quando o casal está tendo atividade sexual regularmente e não consegue ter gestação em 12 meses, né? Com atividade sexo regular, sem uso de contraceptivos, né? Então, 30% dos casos, o fator é isolado masculino. A combinação de fatores masculinos e femininos associados são apenas 20% dos casos. Ela afeta 15% da população normal, mas a maior parte dessas pessoas afetadas não desenvolvem fertilidade. Porém, no universo de homens inférteis, 2 a 4 em cada 10 têm varicocele. Então, os dados da Organização Mundial de Saúde afirmam que 80 milhões de pessoas estejam com problemas relacionados à infertilidade, sendo o sinal mais comum a atrofia testicular, né, e a identificação da alteração da morfologia visual ao exame físico. 80% dos pacientes com varicocele têm padrões espermáticos normais, então não é um mero espermograma que vai mostrar uma alteração, né? E o que é a varicocele? Então, a varicocele é a incompetência valvular das veias espermáticas internas, gerando uma dilatação, umas varizes das veias do plexo pampiniforme. Geralmente acomete um homem entre 15 a 25 anos, né, quando ele entra na sua puberdade. E a clínica é variável, né, de dor local, infertilidade e sendo 60% das vezes palpável. Esse dado ele está sendo um pouco discutido, porque a gente está discutindo um caso de varicocele subclínica, como eu vou dizer mais em frente. Então, tem um dado que ele é muito mais frequente à esquerda, né? Aqui a gente vê duas imagens de ultrassonografia do plexo pampiniforme esquerdo, onde esse tubo dilatado aqui demonstra uma veia dilatada, né? Ela pode ser primária, né, quando você tem realmente a incompetência valvular da veia espermática interna, ou secundária, por exemplo, uma massa abdominal, um rim pélvico promovendo uma compressão sobre a veia gonadal e gerando a incompetência valvular da veia espermática interna. E por que mais à esquerda, né? Porque a veia gonadal esquerda ela é mais longa e ela entra no ângulo reto na veia renal, pela coluna hidrostática. Então a gente está vendo aqui a veia renal esquerda, a veia renal direita. Olha o que acontece com a veia gonadal direita, ela entra no ângulo mais inclinado em relação à veia cava. Então ela entra na veia cava. Então a chance de um refluxo de uma pressão hidrostática aqui é muito menor do que essa veia gonadal esquerda, que está entrando aqui em ângulo reto direto na veia renal. Por isso é mais frequente a esquerda. Então não podemos dizer que seja uma variação anatômica. É mais um mecanismo de como o nosso organismo foi formado e uma tendência ao desenvolvimento. E por que gera infertilidade? Bom, tem algumas justificativas na literatura, né? Essa elevação da temperatura testicular, né, por causa do refluxo do sangue, mudaria a temperatura intratesticular. Nós sabemos que a bolsa testicular, antigamente chamada de bolsa escrotal, ela é formada, ela tem aquele movimento cremastérico justamente para proteger a temperatura do testículo. Então, outra forma seria a estase circulatória, gerando hipóxia testicular, e o refluxo de metabólitos renais e adrenais por meio da veia gonadal. Esse refluxo, cronicamente, ele geria uma agressão do testículo, um mecanismo autoimune. Existem outras causas, mas essas aqui são as três mais importantes que estão relacionadas à alteração vascular e temperatura. E a varicocele subclínica é aquela que não pode ser detectada pelo exame físico, mas apenas por exames subsidiários. Aqui a ultrassonografia tem uma importância maior, né? E aí ela atinge 50% dos homens inférteis. Existe uma classificação onde a subclínica é a grau zero. É aquela que o urologista, no seu exame físico, principalmente um clínico geral, ele não consegue perceber. Às vezes um urologista com mais experiência, sim, ele conhece, ele tem outros mecanismos de fazer a palpação do plexo pampiniforme. E a grau 3 é aquela que todo mundo vê, que tem um aspecto que, entre aspas, que se chama de saco de vermes, que tem as veias dilatadas, entrando na bolsa escrotal, bolsa testicular. Então, o volume testicular médio é de 15 ml, mais ou menos 8 ml, ou seja, ele varia de 12 a 25 ml. O epidídimo tem um diâmetro de 6 a 7 centímetros, né? Então, a varicocele vai gerar cronicamente uma redução volumétrica do testículo e do epidídimo, que vai reduzir o espermograma. Então, aí que vai ter alteração.
Então, muitas vezes, o espermograma pode não estar alterado porque ainda não gerou essa redução volumétrica significativa. Então, aqui uma imagem de ultrassonografia de um testículo normal, a forma que a gente faz as medidas. E a redução do volume testicular nos casos de varicocele é maior à esquerda, né? Maior já presente na adolescência. Então, existiria uma discussão na literatura, nesse artigo aqui da Andrology, que se existiria uma indicação profilática de você fazer a correção dela antes do desenvolvimento da atrofia testicular. Porém, os dados na literatura ainda são insuficientes para gestão de um protocolo internacional validado. E a gente tem alguns exames de imagem que podem ser feitos, né? A venografia em desuso, né, por causa da questão invasiva, a cintilografia um pouco ruim, né, para a circulação colateral e principalmente para subclínicas, ela é muito limitada, exame muito subjetivo. A ressonância é excelente, mas ela não vê o refluxo, ela não é dinâmica, né? E nós estamos falando aqui de refluxo, de vaso, de incompetência valvular. Então, por isso todos, a melhor indicação é a ultrassonografia. Então, aqui uma imagem de ressonância só para facilitar o entendimento, o plexo pampiniforme direito. Isso aqui é o epidídimo e aqui o testículo direito. Então, isso aqui são linfonodos na região inguinal. Do lado de cá, olha o plexo pampiniforme esquerdo. A gente já vê um vaso dilatado aqui, né? E quando chega aqui, ó, forma um aspecto todo dilatado, heterogêneo, ao redor do epidídimo, que seria só essa estrutura aqui. Então, vocês veem como o plexo pampiniforme aqui esquerdo já vem lá dilatado de cima, e aí gerando as varizes aqui no testículo esquerdo. Isso aqui no cantinho, um pouquinho de líquido, né, dentro da bolsa testicular, e aqui um pequeno cisto junto à cabeça do epidídimo. Existe também um outro método que está em moda na literatura atual, que é a termografia, usada para a mama. Basicamente é uma identificação fotográfica de variação de temperatura infravermelha, né? E ela busca identificar essa variação da temperatura promovida pela varicocele na pele da bolsa testicular. Então, essas variações podem ser de 0 a 3 graus, só que os trabalhos hoje estão 10 pacientes com média de 18 anos, mostrando resultados iniciais. Então, pode ser uma coisa que vem agregar como documentação, mas no momento ela, em forma nenhuma, substitui os exames de imagem. Então, aqui a gente vê uma varicocele à esquerda, né? E aqui o aspecto da mudança de temperatura do testículo quando comparado com o normal.